Oi, oi, sempre viva com Totó. Gente, hoje a gente estava aqui discutindo o que a gente iria falar e nós resolvemos voltar a falar sobre celular. Mas que aspecto, o que do celular, que visão. Gente, o que está acontecendo é o seguinte, todo mundo sabe que todo mundo fica o dia inteiro usando celular, mexendo no celular, muita gente olhando TikTok, vendo situações, vendo assuntos, vendo reportagem, enfim. E as crianças também ficam lá jogando, fazendo um monte de coisa. O que acontece? Primeiro ponto que eu gostaria de falar é o seguinte, a tela do celular, o celular em si, é a visão 2D. O nosso cérebro, ele é pronto para ter uma imagem 3D. Então, o que significa isso? A gente vê por inteiro, vê com profundidade, vê, olha só, eu vejo, eu percebo, eu sinto. O nosso corpo, a nossa matrix, o nosso cérebro, ele está preparado para perceber, ouvir, sentir, até toda a parte sinestésica. Eu posso estar falando aqui, sentindo frio, calor, vontade de ir ao banheiro, com a barriga roncando, ou com dor de cabeça. O nosso corpo está lendo várias coisas ao mesmo tempo, fora do nosso corpo e dentro do nosso corpo. Isso daí não se lê na tela do celular. Já começa um pepino, um problema. Quando a criança vê um desenho, ela vê o desenho ali passando. Ali, por mais que o desenho mostre uma dor de barriga, a pessoa fica curvada, ou o bichinho fica curvado, parece estrelinha assim que é dor. Não é a sensação nem a percepção 3D. Então, o que está acontecendo? Hoje, que já tem um tempo nesse uso do celular, as crianças estão deixando, nós um pouco, mas as crianças muito mais, estão deixando de ter uma percepção mais ampliada da vida. Ou seja, Totó, o que é isso? O pai fica bravo, a mãe fica brava. O bravo até eles percebem, mas o coleguinha na escola está chateado e triste. Tudo bom? Lá no celular. Agora é proibido o celular na escola. Mas está lá, está na rua jogando futebol. Nem está mais na rua jogando futebol, que é perigoso, né, gente? Gente, mas não tem ninguém que faz mais nada. E aí eu está lá no clube, vou melhorar com todo mundo, está lá no celular e o outro lá aborrecido. A criança não percebe a expressão que a outra criança está e o que ela está sentindo. Isso é criança com adulto, criança com professor, criança com os pais. Eles não estão percebendo como um todo. Antes, pode olhar aí, pode pensar um pouco. Era assim, nossa, meu pai ficou com uma cara, minha mãe fez uma cara para mim. Por quê? Porque a gente conhecia a pessoa pela expressão. Hoje, eu vou até fazer a colocação. Tivemos um problema com um adolescente X. Pois a mãe, ao invés de falar olhando, falou pelo celular. E aí você fala, a criança sente a pressão? Não. A criança sente a importância daquela conversa? Não. Tem mãe que fala daqui no quarto. A criança está no quarto, vem almoçar, vem jantar. Você já fez tarefa, filho? Continua lá. Você acha que isso é comunicação? Comunicação é você ter o todo, você ter a expressão, a careta, as rugas, a mão falando, o corpo falando, porque é o que a gente fala, o corpo fala. E nós estamos perdendo esse contexto, esse todo, que a gente joga de coçar a cabeça, de pensar. E a gente fala, fulano coçou a cabeça. Então, todo esse movimento está sendo perdido. Hoje, na área da inteligência emocional, que a gente fala muito, você tem que ter uma inteligência emocional. Por que a gente fala que tem inteligência emocional? Você sabe o que é inteligência emocional? É exatamente saber lidar com as suas emoções. E saber reconhecer, agora é o ponto, reconhecer a expressão do outro. Se eu não conheço as minhas, eu não reconheço a do outro, como é que eu vou lidar com a situação? Totó, Oi. acrescentando aí,
As nossas mães, nas casas dos tios, dos avós, com o olhar, a gente já sabia o que estava certo. Já estava A terrível, gente já já estava de sabia. castigo, com olhar. É isso mesmo que o Alex está falando. As nossas mães olhavam e a gente já parava de fazer o que estava fazendo. Entendia A tudo. avó olhava que aquele olhar dizia tudo. Agora, a criança tem essa sensibilidade de olhar? Não, porque ela está direto nessa telinha aqui, gente. Não dá para deixar seus filhos na telinha o tempo inteiro. Não dá papai e mamãe para ficarem na telinha o tempo inteiro. Não dá para adolescente ficar na telinha o tempo inteiro. Totó, por quê? Por causa desse trauma de 2D, 3D? Claro, você já não está vendo a expressão. Também não. Não só por isso, porque você não tem e não está desenvolvendo a sua inteligência emocional. Como é que você vai lidar com o problema? Por isso que o que aumentou de drogado, o que aumentou de pessoa com psicose, o que aumentou criança depressiva, o que aumentou criança com distúrbio escolar, o que aumentou criança angustiada, criança ansiosa. O que? Ah, meu filho é ansioso, tem 3 anos. Está lá na telinha. Uma vez eu peguei um paciente que a mãe amarrava o celular no berço do bebê. Aí chegou aqui e a criança assim, olha, a criança tem problema de desenvolvimento. Já passou no neuro, já fez exame, ninguém sabe o que ele tem. E a gente falava, a criança andava para lá, para cá, para lá, para cá, não respondia, não falava. 3 para 4, não falava. E eu sei que até hoje não fala direito, enfim. Claro que a mãe não gostou de tudo que eu falei, né? Óbvio. Já estou decampando a bola, porque é isso que eu quero que vocês entendam. Porque a criança simplesmente não desenvolveu. Ficou olhando telinha, parado, e aí a tela consome o que da criança? Todo o cérebro. Consome o que da gente? Quase uma parte inteira do cérebro, que a gente também não liga para nada. A gente nem está pegando fogo na panela se você estiver concentrado no celular. E é fato. A gente nem percebe o que está acontecendo. Imagina a criança que o cérebro pega, o cérebro, a criança, a tela pega o cérebro como um todo. Então, gente, não é só, ai, o que tem, não faz mal o celular. Fora que, além dos distúrbios que eu falei, miopia está sendo causada pelo celular, vários problemas oculares, auditivos, foco, prestar atenção. Tudo isso está ficando em deficiência pelo uso do celular. Esse bebê, que aí veio sem falar, criança agitada, atrapalhada, sem um desenvolvimento adequado. O que ela tinha? Falta de estímulo. Porque eu preciso, o ser humano tem necessidade de olhar, se aborrecer, ficar triste, saber lidar com a tristeza, voltar a ser feliz, observar uma música, observar as cores, uma árvore com frutos, se o fruto vai cair na cabeça ou não vai cair na cabeça. Gente, eu fui no Itaguará hoje e estava uma mangueira cercada assim. Eu falei, gente, será que essa cerca é para manga não cair na cabeça da pessoa? Claro, todo mundo passa ali assim, ó. Aí precisa impedir de passar por ali. Eu já dei uma topada num negócio que eu estava lendo no celular. Bati num cano. E aí, você não está atenta. E o nosso corpo foi feito para você ficar antenado. Se vem alguém aqui, ó, para me roubar, eu tenho que estar antenado, sentir. Eu não sinto porque eu estou ligada na telinha. Gente atropelada no trem. Aí você fala, porque não tem mais percepção. Gente, a importância da percepção. Não adianta correr o mundo, sair, fazer se você não sente, não percebe, não vive. Viver, sentir, perceber. Eu percebo que alguém aqui não está gostando de mim. Eu percebo alguém ali. Aí eu vou brigar? Não, eu tenho que ter o quê? Inteligência emocional. Para eu ter isso, eu tenho que ter desenvolvido. Senão eu vou falar assim, o que foi? Vai brigar? Por que eu vou falar isso? É uma autodefesa, não é saber lidar com a situação. Ela tá com cara feia porque às vezes tá com dor de dente e não era para mim, eu já achei que era para mim. Porque eu tô vendo só ali comprimido, exprimido, e com sentido deprimido. Eu vejo só ali aquilo lá, eu não percebo. Eu poderia ter falado, você está passando mal, quer ajuda, alguma coisa?
ela poderia até não gostar de mim, aí eu percebo, porque eu estou lidando com vários sentidos. Então, a tela está deixando a gente sem desenvolver nossos sentidos. Por que que nossos avós falavam assim, reza, toma um chá, anda descalça na terra, né? Respira. A gente não respira, a gente fala correndo, eu atropelo as palavras, e aí eu não penso. Senão eu falo assim, ai pai, me ajuda aqui. Aí eu vou centrando meu pensamento, eu vou organizando a minha mente para poder responder. A pessoa não responde na lata. Por quê? Porque é assim que eu leio, que eu vejo, que eu percebo no celular. Então imagine essas crianças desenvolvendo limitado, né? Desenvolvendo uma sensação limitada, desenvolvendo um QI intelectual e emocional limitado, que eu tenho uma resposta pronta, e ainda fora que eu não estou falando nem de memória, né, gente? Porque ninguém mais sabe o número de ninguém, que a gente sabe todos os números de cor. A gente não tem memória mais para nada. A gente sai pegar o banco ali e ali, eu já esqueci metade do que eu ia fazer. Por quê? Porque eu anoto. Escrevo no papel, eu não ponho mais a minha mente para trabalhar. Aí vem os médicos falando, vocês precisam fazer palavra cruzada para não ter Alzheimer. Não, gente, vocês precisam largar a telinha e começar a viver para não ter Alzheimer, um monte de coisa. Porque o desenvolvimento do cérebro na área visual, auditiva, perceptiva, tátil, sensitiva, ela tem que estar antenada. Ela precisa estar. Tanto é que a gente tem um estímulo, esse estímulo vem, aí vem um sistema reticular ativador ascendente total. O que é isso? É um filtro. Um filtro. Para saber o que eu vou fazer. Se eu estou na telinha, eu não tenho esse filtro. Eu não consigo, porque está tudo pronto, não tem filtro. E aí eu não consigo desenvolver aquilo. E quando o meu cérebro ganha alguma coisa, ele deixa de trabalhar. Ele sabe. Eu tomo muito café, ele para de produzir a cafeína. Tanto é que eu tiro o café, eu tenho dor de cabeça, está faltando cafeína. Ele não produz na mesma hora. E é mais fácil eu passar um café do que meu cérebro produzir a cafeína se eu tiver acostumado a tomar café. Então ele vai deixando de fazer. Imagina essas crianças e nós deixando de sentir. E aí você fala, qual a preocupação? Se o objetivo de todo mundo é amar e ser amado, é respeitar e ser respeitado, é entender o outro e ser entendido, se eu não tiver inteligência emocional desenvolvida, isso não acontece. Ao invés de acontecer amor, acontece a guerra. Ao invés de acontecer todo o entendimento, acontece total desentendimento. Né? Então, a gente precisa entender que isso é muito importante para o nosso desenvolvimento humano. Não é o celular, ou quem inventou, por quê, enfim. É porque nós grudamos nele e deixamos crianças grudarem nele. Gente, a vida está aí. Vamos desenvolver o nosso corpo assim como ele é. Ele pede para ser desenvolvido. Não desenvolveu, enferrujou. E enferrujou, pode esperar que você vai parar no hospital. Por quê? Vai ter problema, vai parar para ver a visão que está ruim. Eu saio, de verdade, eu atendo online, eu saio do online, minha vista está turva. E agora eu comprei o maiorzinho, porque o negócio, você não vê, gente. Eu saía daqui do celular de comprar um tablet, eu já tenho por novo. Fica embaçada. Fica aquele foco, você não percebe a expressão, entendeu? E essas percepções, elas são importantes, detalhes, para a gente aprender a conhecer o mundo, o meu mundo, o seu mundo. Então, fique antenado, fique atento, diminui o uso de tela, diminui o uso do computador, viva mais, perceba mais, respire mais, veja mais, observe mais. Não precisa pôr limite para passar debaixo de mangueira. Eu tenho que perceber que tem manga que pode cair na minha cabeça e eu percebo, eu desvio. Não precisa uma pessoa pôr um obstáculo, entendeu? Porque acontece acidente porque eu perdi a percepção dele. Olha que incrível, olha que absurdo. Então pensa e queira que seu filho desenvolva maravilhosamente aquilo que Deus deu para ele. Grande beijo!